Hoje iremos falar das camadas que formam a nossa atmosfera. Mas antes, curte o vídeo e segue nosso canal. A atmosfera terrestre é composta por 5 camadas principais. Mas lembre-se, é importante ressaltar que essas camadas são divididas com base em características físicas e químicas, e não há fronteiras claramente definidas entre elas. A primeira delas é a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície da Terra e se estende até uma altitude média de cerca de 8 a 15 quilômetros, dependendo da localização e das condições climáticas. A troposfera contém a maior parte do ar atmosférico, e é onde ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos, como nuvens, chuvas, ventos e tempestades, e isso influencia o clima da Terra. Além disso, a troposfera é a única camada da atmosfera onde a vida é encontrada de forma significativa. É onde os seres humanos e a maioria dos animais vivem, e onde ocorre a maioria dos processos biológicos e meteorológicos. A temperatura na troposfera diminui à medida que a altitude aumenta. Em média, a temperatura diminui cerca de 6,5 graus Celsius a cada 1000 metros de elevação, em uma camada conhecida como gradiente adiabático. No entanto, essa variação pode ser afetada por fatores como localização, estação do ano e condições climáticas. Às vezes, ocorre um fenômeno chamado inversão térmica na troposfera, onde a temperatura aumenta com a altitude em vez de diminuir. Isso pode levar à formação de neblina, poluição atmosférica presa em áreas urbanas e à diminuição da dispersão de poluentes. A troposfera é a camada mais afetada pela poluição do ar. Os poluentes liberados na superfície da Terra podem ser transportados pela troposfera, afetando a qualidade do ar em diferentes regiões. A segunda camada é a estratosfera, que se situa-se acima da troposfera e se estende aproximadamente entre 15 e 50 quilômetros de altitude. Nessa camada, a temperatura aumenta gradualmente à medida que se sobe, devido à presença da camada de ozônio. Este gás é responsável por absorver grande parte da radiação ultravioleta do Sol, protegendo a vida na Terra dos efeitos nocivos desses raios. A estratosfera desempenha um papel importante na proteção da Terra contra os raios ultravioleta nocivos do Sol. A estratosfera é conhecida por sua estabilidade em comparação com a troposfera. Ela contém pouca atividade convectiva e turbulência atmosférica, o que a torna uma camada relativamente tranquila. Assim, a estratosfera é a região onde os aviões de alta altitude, como os jatos comerciais, geralmente operam. Ao contrário da troposfera, onde a temperatura diminui com a altitude, na estratosfera, a temperatura aumenta gradualmente à medida que se sobe. Isso ocorre devido à absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio. A estratosfera não contém nuvens convectivas, como as encontradas na troposfera. Em vez disso, ela é caracterizada por nuvens de forma mais horizontal, como as nuvens cirrus. Além disso, cientistas usam balões meteorológicos para coletar dados da troposfera, camada mais baixa da atmosfera terrestre. A terceira camada é a mesosfera. Essa camada está acima da estratosfera e estende-se de cerca de 50 a 85 quilômetros de altitude. É a camada onde a temperatura começa a diminuir à medida que se sobe. Nessa região, a temperatura pode chegar a valores extremamente baixos. A mesosfera é conhecida por ser a camada mais fria da atmosfera terrestre. A temperatura nessa região pode cair drasticamente, chegando a valores extremamente baixos, como -90 graus Celsius.
A mesosfera é o local onde ocorre a maioria das queimas de meteoros. Esses meteoros, também conhecidos como estrelas cadentes, entram na atmosfera terrestre e se queimam devido ao atrito com o ar. Eles são frequentemente visíveis à noite quando cruzam a mesosfera. Já a quarta camada é chamada de termosfera, também conhecida como ionosfera. Situa-se acima da mesosfera e estende-se entre 85 e 600 quilômetros de altitude. Apesar de ser a camada mais externa da atmosfera, a termosfera tem a reputação de ser a camada com as temperaturas mais altas. No entanto, é importante ressaltar que, devido à baixa densidade do ar, a temperatura medida nessa camada não é sentida como calor perceptível. Na verdade, a temperatura aumenta à medida que se sobe na termosfera, podendo chegar a milhares de graus Celsius. Isso ocorre devido à absorção direta de radiação solar intensa. A termosfera também é o local onde ocorre a aurora boreal e a aurora austral, fenômenos luminosos que ocorrem próximos aos polos. Esses fenômenos luminosos ocorrem quando partículas carregadas provenientes do vento solar colidem com os átomos e as moléculas da termosfera, criando espetáculos coloridos de luz no céu noturno. A termosfera é caracterizada por ser uma região ionizada da atmosfera. A radiação solar intensa na termosfera ioniza as moléculas e os átomos presentes, resultando em uma alta concentração de íons e elétrons livres. Essa ionização é essencial para a propagação de ondas de rádio e comunicações por satélite. A termosfera desempenha um papel importante nas órbitas dos satélites artificiais. A baixa densidade do ar nessa camada reduz o arrasto atmosférico sobre os satélites, permitindo que eles mantenham órbitas estáveis por períodos prolongados. A quinta e última camada é a exosfera. Ela é a camada mais externa da atmosfera terrestre, localizada acima da termosfera. Nessa camada, a atmosfera se torna extremamente rarefeita e se funde gradualmente com o espaço exterior. A exosfera é composta principalmente por átomos e moléculas leves, como hidrogênio e hélio. A exosfera é composta principalmente por gases leves, como hidrogênio e hélio. Devido à baixa densidade, os átomos e as moléculas na exosfera têm maior probabilidade de escapar da gravidade da Terra e serem perdidos no espaço. Devido à baixa densidade do ar, a resistência atmosférica é mínima nessa camada, permitindo que os satélites permaneçam em órbita por longos períodos sem serem afetados significativamente. Essas são algumas curiosidades sobre as camadas que formam nossa atmosfera. Gostou do vídeo? E por que ainda não curtiu? Até a próxima!